Fala pessoal, tudo bom? Rogério Napoleão falando, e nesse vídeo nós vamos entender a diferença de uma linguagem de programação compilada, de uma linguagem de programação que ela é interpretada e de uma linguagem de programação híbrida, tá? Então esse aqui é um conceito para quem está começando, muito importante de entender as formas de execução das linguagens de programação, né? E entender como funciona também ali para saber a sua aplicabilidade, tá? Então abri um quadro branco aqui que eu vou tentar fazer alguns rabiscos, algumas anotações para a gente fazer uma conexão lógica aqui de entendimento destes assuntos, tá? Então vamos entender primeiro o que é uma linguagem compilada. Sempre quando nós vamos desenvolver algo, quando o programador vai criar algo, né, a gente acaba que cria o quê? A gente cria o código fonte, certo? O código fonte é responsável por ter toda a lógica de programação ali desenvolvida para o computador executar, né? Só que o que acontece? O código fonte numa linguagem compilada, ele está legível para o programador, né? Então o código fonte ele está legível para o programador. Então ali o programador vai conseguir entender toda a lógica de implementação que aquela linguagem vai executar as instruções no computador. Então ali nós vamos ter as estruturas condicionais, né, que são os ifs, as estruturas de repetição, que são os for, por aí vai, tá? E para executar esse código-fonte, depois que a gente programa, nós precisamos do tal do compilador. Por isso que uma linguagem é compilada, né? Então, o compilador, ele é responsável por transformar o código-fonte, deixa eu anotar aqui, o código-fonte, entendível, vamos dizer assim, né? Então, em linguagem de máquina. Então, o que vai acontecer? Todo aquele código que o programador escreveu e entende, né, lendo o código-fonte ali, ele vai, no compilador, transformar para uma linguagem de máquina, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho o meu código, eu vou passar por um compilador, que é o meu compilador aqui. O compilador, por sua vez, ele tem algumas outras fases aqui dentro, que é um processo de link edição, tá? Esse processo de link edição, ele é responsável por trazer códigos externos, que são as bibliotecas, para agregar na compilação deste software, tá? Então aqui, ó, é o F de código fonte, aqui o meu compilador vai compilar o meu arquivo fonte, né? Buscando dados de link edição, resultando, por fim, no meu programa, né? No meu executável. Então aqui, ó, é o meu E de executável. Então, opa, ficou em cima da minha carinha, deixa eu me apagar aqui, peraí, ó. Então aqui, ó, eu tenho o código fonte que passa pelo meu compilador. Dentro do compilador tem uma série de fases aqui, que um é o de link edição, de puxar a biblioteca, que por fim gera um programa executável. Eu tendo esse executável aqui, ó, o que vai acontecer? Basta eu botar no sistema operacional para qual ele foi compilado e chamar o programa e ele vai ser executado quantas vezes forem necessárias, tá? Então, por exemplo, a linguagem C é uma linguagem compilável. Então, tu desenvolve um código-fonte, depois que tu desenvolve esse código-fonte, tu compila esse código-fonte, né, com suas fases ali de link edição, etc, etc, e transforma isso no executável. Este executável, ele pode ser executado em qualquer sistema operacional para qual ele foi compilado. Então, quando a gente fala em linguagem compilada, nós temos um software pronto para ser executado, porém, ele tem sua particularidade que é rodar, executar no sistema para qual ele foi compilado. Então, se você faz um programa na linguagem C para o Windows, você só vai conseguir executá-lo no Windows, tá? Se você quer rodar para o Linux ou para o macOS, você vai ter que pegar esse código-fonte, vai ter que compilar para este outro sistema operacional, seja macOS ou Linux, e daí você vai tornar um executável para estes sistemas operacionais, tá? A linguagem compilada tem uma vantagem que é uma linguagem de alta performance, porque ela está compilada específico para aquele sistema operacional.
Então, com isso, a gente consegue uma performance muito alta, né? Uma execução muito rápida, porque nós estamos rodando diretamente no sistema operacional, ele já está preparado para aquele ambiente. Então, a linguagem compilada, ela tem suas vantagens e tem suas desvantagens, né? Qual seriam as suas desvantagens? Ela não tem essa portabilidade. Por quê? Porque exigem a compilação para cada sistema operacional. Então, uma linguagem compilada, né, é uma linguagem que eu desenvolvo o meu código-fonte e eu preciso compilar o programa para executar em determinada máquina. Tá bom, pessoal? Então, esse é o nosso primeiro conceito aqui de entendimento, linguagem compilada. Vamos ver agora a linguagem interpretada. Deixa eu só pausar para limpar a tela aqui, só um minuto. Falando agora, então, de linguagem interpretada. A linguagem interpretada, pessoal, ela funciona um pouco diferente da compilada. Nós temos o código-fonte, onde o programador entende aquele código que está sendo desenvolvido. Então, nós temos aqui o código-fonte, só que em vez de a gente ter um compilador no meio do caminho, nós vamos ter um interpretador. Tá? Um interpretador. Então, o que vai acontecer? Esse interpretador vai pegar o código-fonte, vai ler esse código-fonte e ele já vai transformar em tempo de execução o resultado da aplicação. Então, vou botar um R de resultado. Então, toda a linguagem interpretada, ela não precisa ser compilada, né? E ela, vamos dizer assim, deixa eu botar aqui, não precisa ser compilada, óbvio, porque é uma linguagem interpretada. E além disso, é uma linguagem que ela vamos dizer assim, é interpretada a cada solicitação de execução. Vou botar aqui, a cada solicitação de execução. Então, vamos supor assim, eu entrei numa página web, certo? O código-fonte está disponível ali para acesso daquela página. Quando a gente acessa uma página web, a gente utiliza o quê? O browser. O browser, ele tem o papel de interpretador. Então, o browser, certo? Deixa eu apagar meu rostinho aqui. O browser tem o papel de interpretador. Ele vai ler aquele código-fonte e vai saber representar para o usuário final o seu objetivo final, que é o programa, que é a página renderizada, né? A reprodução. Então, nós temos várias linguagens interpretadas no mercado. Uma delas, por exemplo, que é muito conhecida, é o PHP. Né? Então, ó, linguagem C, nós temos ela compilada, e a linguagem PHP, por exemplo, é uma linguagem interpretada. Toda vez que eu acesso um site PHP, né, ele busca o código-fonte, o servidor interpreta o código-fonte e ele transforma este código num resultado em HTML para abrir o browser, tá? Então, assim, a linguagem interpretada, ela tem a vantagem de que se você tem já o browser instalado, ali no caso do PHP, né? E tem um servidor instalado numa máquina, né? Que faz essa interpretação, ele consegue abrir em qualquer um dos sistemas operacionais. Tá? Por quê? Porque tem já um centralizador que faz a leitura daquele código e a pessoa que executa essa informação, ela só está buscando o resultado da aplicação, né? Então isso é uma vantagem, a portabilidade, né? Isso que transformou a web nesse tamanho que é hoje, porque nós temos os servidores que interpretam os códigos e jogam o resultado para o browser de vocês, que vocês acessam, né? Então a linguagem interpretada tem a sua importância. Entretanto, ela é uma linguagem, se a gente falar em questão de performance, né? Ela é um pouco mais lenta que a compilada, porque toda vez que eu executo aquele código, o interpretador tem que fazer o serviço ali de ler o código-fonte do programador, certo? E a partir daí fazer o processamento para visualização do usuário, né? Então, nós temos já essas duas perspectivas, uma linguagem compilada e uma linguagem interpretada. E agora vamos para o terceiro conceito, que é a linguagem, as linguagens de programação híbrida. Só um minuto. Então vamos lá, agora entender a linguagem híbrida, tá? A linguagem híbrida, ela tem um pouco dos dois mundos, né? Ela, portanto, o nome já híbrido aí, né? Então, só um minuto.
voltando aqui, linguagem híbrida tem os dois mundos, né? Então, nós continuamos tendo o código-fonte aqui, o programador continua desenvolvendo esse código-fonte, só que em vez de ele já ser interpretado de certa forma, ele passa por um processo, né, de compilação. Só que essa compilação, vou botar aqui compilação específica. Já vou explicar, específica. Essa compilação específica, ela não converte para uma linguagem de máquina nativa, tipo Windows ou Linux. Ela compila o código para uma máquina virtual que esta linguagem acaba executando. No caso, uma linguagem híbrida, por exemplo, é a linguagem Java, né, que também é muito conhecida. O Python também é uma linguagem híbrida, tá? Mas falando um pouco aqui da linguagem Java, essa compilação específica, ele acaba criando um código compilado que a gente chama de bytecode, e existe uma máquina virtual, que é o Java Virtual Machine, né, que é responsável, que ele consegue ler esse bytecode, tá? Então, vejam, nós temos os dois mundos aqui, o mundo compilado e o mundo interpretado. Então, o que vai acontecer aqui? O código-fonte aqui, o programador, certo? Deixa eu botar aqui o programador faz o código-fonte específico, depois, nessa compilação específica, ele converte o código-fonte para bytecode, e depois, na hora de executar esse programa, o que acontece? Ele pega esse bytecode e a máquina virtual Java interpreta esse cara aqui. Então, o bytecode vamos dizer assim, é uma fase, uma linguagem ali que apenas o Java Virtual Machine entende, tá? E com isso a gente consegue fazer a execução. Tá, mas qual seria a vantagem então de uma linguagem híbrida? Muitas. Por quê? Porque eu tenho uma performance parecida com uma linguagem compilada, só que eu não preciso compilar para cada sistema operacional. Basta eu ter este mecanismo aqui instalado em cada sistema operacional. Então, se eu quiser rodar um programa Java, um programa Python, eu tenho que ter e quiser rodar no Windows, eu vou instalar uma JVM no Windows. Se eu quiser rodar no macOS, eu vou instalar uma JVM no Mac. Então, assim, o grau de portabilidade é onde a gente tem a Java Virtual Machine, ou a máquina virtual Python, né, disponível para cada sistema operacional, porque ele vai conseguir ler esse bytecode e executar para aquele sistema operacional em específico, né? Então, isso traz a grande vantagem, que é a otimização da performance ali, né? E compilado com a portabilidade de rodar num sistema ou outro, desde que tenha JVM instalada, tá? Então, basicamente, são essas três características aí que nós temos nas linguagens de programação, que é uma linguagem compilada, interpretada e híbrida. Os conceitos basicamente são esses que eu expliquei para vocês. E se ficou qualquer dúvida, deixa no comentário. E também quero a opinião de vocês aí, o que acharam do uso do whiteboard aqui, se ajuda, se não ajuda, se está legal nesse modelo. Porque daí eu também vou começar a trazer alguns conceitos mais teóricos, né? Não ficar só na prática, porque é importante entender esses caras aqui para a gente conseguir ter mais noção do que a gente trabalha, do que se usa para trabalhar e por aí vai, tá? Então aguardo sua opinião aí no comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.